Com a questão das aulas presenciais em todo o estado de São Paulo, em pleno pico da pandemia, os professores acumularam uma nova função: serem fiscais de alunos que não cumprem os protocolos sanitários. Para falar sobre isso, conversamos com Luiz Garcia, diretor do ITEDUC. Olá, Luiz, tudo bem? Olá, Vivian. Olá, colegas de profissão, de ofício e de desafios todo dia renovados. É isso aí. Bom, Luiz, a Secretaria de Educação de São Paulo disse ser uma função de toda a equipe escolar orientar as questões educativas que envolvem o cotidiano escolar. Averiguar cumprimento de normas sanitárias se enquadra nisso? Vou dar uma opinião de professor e não de um especialista da área sanitária. Perfeito. Eu acho que a gente está vivendo um ambiente ou um momento de complexidade, onde muitos de nós, me incluo, em alguns momentos temos um lado mais atônito, um lado um pouco mais complexo diante do mundo, e isso tem nos levado a tentar entender duas questões. A primeira, qual é o nosso real papel neste momento? E qual é a nossa necessidade de nos cuidarmos? E também de cuidarmos daqueles a quem temos a nossa missão. Então, de um lado, entendo que os professores, com certeza, estão todos preocupados na sua própria segurança, no seu próprio momento de sanidade, de preservação de sanidade. E do outro lado, olhando a nossa descrição de trabalho, né, os gringos chamam de job description, né, o nosso papel, é entender que hoje, nesta condição atípica, né, nós temos com certeza que ir um pouco além. O risco de ir um pouco além nós estamos realmente capacitados para fazer isso? Nós faremos isso de uma forma positiva, respondendo a essa demanda, porque vivemos um momento atípico? Ou nós corremos o risco de colocar na mão de pessoas não preparadas um protocolo sanitário fundamental, importante, que pode ser a diferença entre a saúde e o risco desta demoníaca doença que nos invade. Então, qual é esta condição que a gente vem vivendo? Inclusive, Luiz, professores relatam que muitos alunos acabam ficando aglomerados e só colocam a máscara ao entrar no prédio e que no intervalo não tem controle do distanciamento desses estudantes, né? Então, você acredita que isso tem sido um trabalho em vão? Este formato de educação que nós temos, ele tem o pressuposto da convivência, da troca, principalmente na educação mais básica, né? No infantil, no Fundião, anos iniciais. Ele é muito desta convivencialidade. Né? A lógica conteudista, nesse momento, ela é menor. E, de verdade, ela precisa ser menor. Ela é muito mais de socialização. Então, imaginar isso, desde o velho Piaget, nós já falávamos disso. Né? Então, imaginar que neste momento a gente consegue reunir uma série de crianças que estão sozinhas, estão sem se encontrar há tanto tempo, para se encontrar e dizer, olha, agora, Mariazinha e Joãozinho, vocês podem ficar, mas fiquem a 2 metros de distância cada um, me parece uma decisão tomada por quem não entende de um processo de educação básico, da vidinha da aula do dia a dia, da sala de aula. E isso é bem complexo. Então, queira ou não, a gente acaba tendo o desafio, quem está nesta lida, tendo o desafio de dizer que é quase impossível fazer isso neste momento. Por outro lado, a gente entende que a pressão dos pais para que as crianças frequentem a escola, tá, muitas vezes é uma decisão necessária para a própria sobrevivência da família, porque ela não tem com quem deixar essa criança. Luiz, inclusive, né, a volta às aulas presenciais, né, retornaram agora há pouco tempo, e desde que elas voltaram, o sistema de monitoramento da educação para a Covid-19 relatou mais de 4 mil casos da doença, 21 óbitos entre alunos, professores e funcionários.
A Justiça de São Paulo até proibiu, né, a convocação de professores para atividades presenciais em escolas públicas, privadas, que estejam nas fases laranja e vermelha do Plano São Paulo para conter essa propagação do coronavírus. Mas a proibição, né, até o momento, a Secretaria Estadual disse que ainda não foi notificada, né, e que as escolas vão permanecer funcionando. Você acredita que existe uma teimosia do governo ao insistir em manter as escolas abertas, mesmo com todo o estado na fase vermelha? De novo, nós estamos discutindo a consequência de uma tomada de decisão, né, que a gente pressupunha anterior a esse processo e que, inclusive, supera o Estado. Está na esfera da presidência, do Ministério, da Saúde e da Educação. Uma parte importante dos processos de contaminação pode não estar necessariamente na escola ou na casa, mas pode estar no trânsito. Pode estar no transporte público, pode estar em outras situações que aparecem na escola, mas podem estar linkadas a outra situação. E isso não é tirar a responsabilidade, mas é tentar enxergar o todo, tentar enxergar uma complexidade maior. A própria definição do que é essencial e do que não é essencial nesse momento, ela tem atores diferentes com impactos diferentes, né? Para os pais que precisam que as crianças saiam, este risco parece ser menor. Para os professores e demais, porque a gente fala muito em professor, mas todos os profissionais envolvidos no ambiente da educação, né, da porta para dentro, da portaria para dentro, com certeza eles também têm os seus interesses e as suas necessidades de preservação. E, de verdade, se a decisão é de preservar todos, nós devíamos ter o que já aconteceu na Europa no passado, que é lockdown total. Total, total, total. Tá? Se é para ter algum nível de percepção de essencialidade, tá? Essas definições, que são definições sociais, de economia e de saúde, elas passam pela escola, elas passam por outros lugares. Inclusive, Luiz, apesar de amplamente aí difundidas pela imprensa as normas, né, de distanciamento, álcool em gel, máscara, tudo isso ainda não foi absorvido, né, pela população. Eu queria saber, assim, na sua opinião, você acredita que a causa, né, de depois de um ano, na verdade, né, em plena pandemia aí, hoje estamos nesse pico com novas variantes, tudo, a causa seria por parte do governo, da população que tem custado a cumprir a regra? É um conjunto? Como que você vê isso? Nós temos uma lógica de cima para baixo, a partir do mundo, principalmente do executivo, tá? Que não soube, e não é fácil, mas não soube nos dar o exemplo, nos dar as normas primárias de um combate. Ah, mas a Itália foi assim, Portugal foi assim, sim, mas revisaram rapidamente. A Inglaterra foi assim, mas revisou rapidamente. E mesmo assim ainda existem dúvidas, ainda existem riscos, ainda existe tendência. De novo, sem ser um profissional da saúde, enquanto não existir uma vacinação e uma vacinação rápida para diminuir variantes, enfim, nós não teremos segurança. Nós só diminuiremos o risco. Perfeito, Luiz. E para a gente finalizar, eu gostaria de ouvir a sua opinião em relação à atual situação de hoje. Você acredita que a educação online é a melhor alternativa? Nós temos trabalhado muito, inclusive, a partir do ITEDUC, nós temos trabalhado muito a dinâmica do online. O que nós estamos tendo hoje, na maioria dos lugares, não é uma educação online. As pessoas simplesmente estão ligando a câmera e repetindo a mesma aula que dariam no presencial. Isto, na maior parte das vezes, tem baixíssimo êxito. Baixíssimo êxito. É preciso ter uma dinâmica do online, uma dinâmica do virtual, uma capacidade de perceber tempos diferentes, dinâmicas diferentes. É dramático o sofrimento dos professores, e isso a gente tem em todas as redes sociais, em todos os caminhos, de sempre perceber que o sofrimento deles é: meu aluno não abre a câmera, meu aluno não participa, meu aluno não interage. Por quê?
porque existem N situações, mas que simplificadamente há um novo modelo pedagógico para se trabalhar hoje com online, seja nesse just in time, seja numa dinâmica gravada e trabalhada, há uma necessidade de outros modelos pedagógicos. E, para fechar, talvez a gente tenha hoje, com todo esse drama da sobrevivência, do desconhecido e da necessidade do crescimento, talvez a gente tenha hoje, sem virar poliana, um lado positivo, que é nós já estávamos defasados para a educação das competências do século XXI. As normas estabelecidas por BNCC, mas na verdade ampliadamente do mundo digital, tá? Já faz 20 anos que a gente entrou no século XXI e parece que a gente não se deu conta disso. Sim. Né? Continuamos, às vezes, com modelos de educação ainda muito próprios do século passado, que já eram questionados. Então, as competências do século XXI pedem uma outra mediação da educação. A gente simplificadamente chama isso de ensino híbrido, onde parte terá o digital, parte terá o presencial. Mas as dinâmicas do digital e do presencial também precisam ser refinadas para esse momento, para essas nossas crianças e jovens, para essas novas demandas da sociedade. Eu não vou falar só de mercado, mas da sociedade. As interações que essas crianças fazem a partir dos nativos digitais, do mundo digital, mesmo as crianças mais na ponta da questão socioeconômica, mais excluídas disso, são diferentes. E não adianta ter cabeça da metade do século XX para achar que o mundo continua igual. Então, simplesmente ligar a câmera para falar com as crianças através de uma plataforma não vai ter êxito. Tá? Aquele êxito necessário, importante e desejado para a gente avançar para um caminho seguro de, acabando isto que oramos todo dia, né, a gente possa retomar e aprender com o que aconteceu. E não apenas falar ufa e voltar para a vidinha normal. Não voltaremos para o mesmo ponto de 1 ano e pouco atrás. É preciso aprender e dar o salto para o futuro. E esse é o melhor desafio e talvez a melhor perspectiva de mostrar que a educação é fundamental e que os professores continuarão sendo fundamentais, aqueles que souberem entender esta mudança. Perfeito, Luiz. Olha, eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa, viu? Obrigado, Vivian. Obrigado, colegas. E juntos vamos sobreviver, crescer, vamos superar e fazer a real educação do século XXI. É isso aí. Bom, e o programa de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição.